Hoje o microfone é meu, não tem entrevistado aqui hoje. Hoje eu quero falar com você que empreende, que sonha, que batalha. Quero contar um pouquinho da minha trajetória, dos lanches à Revista K, do corre ao podcast, dos erros, das viradas, da fé e principalmente o que eu aprendi vivendo no empreendedorismo na pele. E para você que pensa em empreender ou já empreende e quer pegar mais insights, eu sugiro fortemente que você assista esse episódio até o final e também, lógico, os episódios já publicados até hoje. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast, o podcast de empreendedorismo regional. Hoje eu vou trazer a minha história para poder inspirar você. Pessoal, vamos lá. Minha história começou quando eu era muito jovem e eu sempre tive muitos sonhos, eu sempre tive muita vontade de se destacar. Eu tenho um perfil comportamental um pouco diferente, eu tenho uma vontade muito grande de me destacar naquilo que eu me proponho a fazer. Então eu nunca fui uma pessoa assim acomodada, né? Então eu sabia de onde eu poderia me dar bem e aonde eu poderia me dar mal. E aonde eu poderia me dar mal, muitas vezes eu não me lançava tão profundamente, eu era muito raso. E aonde eu poderia me dar bem, eu sempre aprofundei muito. Então, desde muito novo, eu percebi que eu tinha essa habilidade que depois eu descobri no empreendedorismo que faria toda a diferença. Mas aonde eu quero chegar com isso para vocês? Tem pessoas que às vezes não têm essa sensibilidade. Tem pessoas que muitas vezes não vai saber qual que é o momento que ela vai conseguir identificar no que ela é boa, no que ela tem aptidão ou não. Então, a minha dica para você aqui hoje, começa a refletir se você está tentando ser bom em tudo. Porque muitas vezes você vai estar buscando uma excelência que é muitas vezes inatingível, até muito difícil de atingir. E focar naquilo que você realmente gosta, naquilo que você realmente se sente útil, se sente diferente das outras pessoas. Então a dica que eu posso deixar para você nesse comecinho de podcast, faça uma anamnese sua mesmo, faça um autoconhecimento. Uma forma de você fazer isso, meditação. Então, como você pode meditar? Vá para um lugar tranquilo, suave, comece a fazer uma reflexão da sua vida. Veja os pontos que você é muito bom, veja as coisas que te alegram, as coisas que te dão prazer, as coisas que você gosta e comece a fazer um checklist disso. E também veja as coisas que você faz porque tem que ser feito, porque nem tudo na vida você vai fazer porque você gosta. Você tem que fazer porque tem que ser feito. Quando você conseguir fazer essa distinção, você consegue direcionar a energia para potencializar aquilo que você realmente gosta e é muito bom. E, lógico, continuar fazendo aquilo que tem que ser feito, porque, afinal de contas, a gente não pode fazer apenas o que gosta, tá? Depois de feito isso, comece a fazer um planejamento. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho da minha vida, um pouquinho do meu começo de história. Quando eu tinha mais ou menos ali uns 12 anos, eu tinha já muitos sonhos desde criança de ter minha própria moto, né? Esse era um dos meus objetivos, que era a moto de trilha. Então, eu comecei a enxergar uma forma de atingir esses objetivos. E ali começou o meu planejamento. Mesmo que de forma muito amadora para a época, eu já consigo recordar assim, de uma forma muito clara que eu planejava como que eu vou fazer para constituir essa moto, como que eu vou fazer para adquirir ela. Então eu já tinha feito estudo de mercado de qual moto eu queria, eu já sabia o preço da moto que eu queria, eu já sabia o ano, o modelo e as cores da moto que eu queria. Aí vinha as segundas intenções com aquilo. Para poder ter a moto, eu precisava ter também a parte das roupas, né, para poder fazer a trilha, os equipamentos de segurança. Então eu comecei a ver quanto custava os equipamentos de segurança, bota, calça, camisa, camelback, então tudo aquilo ali, capacete, e eu consegui também ir para um terceiro nível, que é o custo de manter aquela moto, né? Quanto de combustível, quanto que eu ia gastar mais ou menos, porque isso é uma coisa que não dá para você prever, mas você pode ter uma noção de manutenção daquela moto, né? De peças, uma reserva para troca de peças, óleo e tudo mais, pneu, desgaste, etc. Então, tudo isso eu já, muito novo, consegui identificar. E aonde isso foi muito crucial na minha vida? Eu percebi que não era apenas juntar o valor para comprar a moto. Eu percebi que eu precisava ter um ganho já excedente mensal que fazia com que eu pudesse manter aquela moto, né, e ter uma saúde ali
financeira para poder utilizar aquela moto de trilha. Perfeito. Visto isso, eu fui para o mercado de trabalho. Então, o meu primeiro emprego foi lavando louça, né, num restaurante. Então, eu ingressei nesse restaurante, eu tinha de 11 para 12 anos ali, foi bem nessa época que eu coloquei o objetivo de comprar minha primeira moto. Quando eu ingressei nesse restaurante, foi tudo muito corrido para mim, porque eu estudava de manhã e o restaurante, na hora do almoço, que era a hora que eu trabalhava ali, quando eu chegava lá, a coisa já estava acontecendo. Então, eu chegava por volta de 12h15, mais ou menos, então eu saía bem rápido da escola, eu tinha que ter uma gestão de tempo muito grande para não ter conversas com amigos, não ter desvio de atenção, porque eu tinha que ser muito assertivo no meu tempo. Então, vem o primeiro passo aí, que era o comprometimento com aquilo que eu me propus a fazer e também pontualidade. Então, eu saía correndo para o restaurante, chegava lá, eu já ia direto ao serviço, que era lavar louça. Então, eu já entrava ali na cozinha, já colocava o avental e já ia para a louça. E ali eu fazia uma execução de trabalho mais mecânica mesmo, mais braçal, não tinha tanta dinâmica. Isso aconteceu ali por mais ou menos um mês, eu fazendo essa rotina de forma robótica. Quando eu percebi a dinâmica do restaurante, né, isso só de ver ali como que saía a comida de dentro para fora, como que as louças chegavam até nós, eu comecei a fazer a parte analítica do restaurante. Então, poxa, agora eu sei os processos, eu sei como que faz para lavar uma panela já engordurada, então agora eu preciso entender como que eu consigo ser mais ágil naquele processo. Eu comecei a trabalhar de uma forma mais planejada também ali dentro do restaurante. Então, basicamente, minha rotina era sair da escola, sair correndo para o restaurante, lavar a louça e, ao final do expediente, ir embora. E eu percebi que eu ia levar um bom tempo para poder comprar minha moto, tá? Voltando um pouquinho ali nesse processo. Eu comecei a fazer o quê? Otimizar os meus processos dentro do restaurante para que eu pudesse ter mais tempo para poder garantir minha infância e também brincar na minha adolescência e também alcançar meu objetivo financeiro. Comecei a planejar melhor a parte das louças, então eu comecei a fazer contato com a pessoa da cozinha, porque eu percebia que quando ela fazia comida e aquela gordura ainda estava quente, ela ainda estava fresca, vamos dizer assim, eu conseguia fazer o despejo da gordura de forma adequada e lavar a louça sem ter tanto trabalho. Porque quando aquela panela ela ficava parada e eu deixava ela por último, que era o final do expediente, ela me tomava muito tempo para lavar, porque a gordura ela já começava a criar aquela crosta, virava meio que uma banha ali e ficava um processo muito pior para poder lavar. E isso assim, o restaurante existia há anos, esse restaurante ele já tinha muito tempo, e ninguém tinha percebido esse processo tão pequeno dentro de uma cozinha para lavagem da louça. Então ali foi meu primeiro aprendizado como funcionário ali, que eu falei, poxa, isso daqui é uma inovação. Eu vou então fazer parceria com a mulher da cozinha, que quando ela não for usar mais essa panela, eu já vou lavar ela por primeiro, porque eu vou ganhar muito tempo. E realmente economizava muito tempo. Então eu lavava todas as coisas mais difíceis durante o processo da finalização. Então eu criei uma sincronia entre a mulher da cozinha e eu, ali na louça. Perfeito. Feito isso, eu conseguia sair já mais cedo do meu serviço, porque meu serviço era lavar as louças. Não era assim, olha, você vai ficar tantas horas aqui dentro. Era simplesmente lavar as louças. Eu comecei também a perceber que quando as louças saíam do pátio ali do restaurante para dentro da cozinha, essas louças elas vinham com muitas coisas em cima que a gente tinha que fazer todo o manejo de descarte, como papel, palito de dente, restos de comida e tudo mais. Então não vinha de uma forma organizada. O garçom simplesmente ia colocando um em cima do outro e chegava na cozinha e a gente tinha que se virar. Eu comecei também a fazer parceria com o garçom, fazer contato com ele, fazer, olha, você consegue na hora de você recolher uma mesa com 4 pessoas, transmitir todos esses restos de comida, dejetos, para um prato só? Porque quando isso chega lá dentro da cozinha, isso facilita muito para nós. Porque eu consigo pegar esse prato e só fazer o descarte daqueles dejetos, né? Não preciso fazer um por um e toma muito tempo. Então eu percebi que organizando os processos, fazendo uma gestão assertiva,
a gente conseguia economizar trabalho e tempo. E economizando trabalho e tempo, a gente também gerava economia para o restaurante, porque usava menos produto, né, para poder fazer a limpeza das coisas ali, e menos água, menos energia, porque daí a gente saía mais cedo, desligava tudo mais cedo, as luzes e tudo mais. Então, foi aí que eu comecei a entender que planejamento, processos, era uma coisa que trazia eficiência para o negócio. Então, em detalhes simples, pequenas coisas, tá? Quando eu comecei a fazer isso de uma forma intencional, que daí eu percebi que realmente fazia sentido, eu fui notado. Então, a proprietária do restaurante me notou. Ela falou, olha, eu vejo que você tem uma facilidade muito grande de comunicação, você tem proatividade, e era muito genuíno mesmo. Eu fazia pelos meus objetivos, mas eu também fazia pensando na empresa. Eu comecei a me destacar. Logo, eu fui promovido para ir para a balança. E aí, na balança, eu me descobri muito na forma de gestor. Por quê? Porque na balança eu ficava no meio do caminho entre a parte da cozinha e a parte da frente, que seria o caixa, garçom, os próprios clientes ali. Então eu ficava bem no meio de campo de todo mundo. E ali eu comecei a perceber o quanto que dava para melhorar a parte tanto de pátio, quanto de cozinha, quanto da parte operacional ali dos bastidores. Eu comecei a perceber o quanto todo mundo poderia trabalhar de uma forma mais otimizada. Foi quando eu comecei, então, a sugerir algumas ideias, até mesmo na parte de contribuir com as pessoas que estavam ao meu redor. Ali eu trabalhava na balança e me sobrava tempo para poder ajudar a fechar marmita, para poder atirar pedido de bebidas, ajudar o garçom, no caso, para poder ajudar a desafogar a fila de caixa para poder receber, porque, querendo ou não, tem horários de pico no restaurante que formam filas, né, que são os horários mais desejados, ali próximo do meio-dia até 1h da tarde. Então a gente começamos a ter aquela atenção aos clientes. Nesse meio do caminho, eu consegui já bem... de uma forma bem dinâmica, assim, uma amizade com todo mundo do restaurante, do estabelecimento. Então as coisas começaram a andar de forma mais fácil, porque a gente tinha uma comunicação muito direta, muito honesta, muito verdadeira, e não tinha mais aquele negócio de cada um executar só a sua função. Aí começou a ter um movimento de liderança para que todo mundo se ajudasse. A gente percebeu que todo mundo se ajudando, a coisa funcionava melhor. Então já não tinha mais aquele individualismo dentro da organização. Vamos voltar um pouquinho agora para os meus objetivos pessoais. Quando eu percebi que meus objetivos pessoais iam levar mais tempo, eu percebi que dava para fazer mais dinheiro trabalhando naquele estabelecimento, eu comecei a ter uma atenção diferente para os clientes. Por quê? Naquele restaurante recebia muitos advogados, recebia universitários, mas também recebia empresários de grande porte, políticos ali. Eu comecei a perceber que quando a gente atende com sorriso, com um atendimento realmente humanizado e diferenciado, na hora de pagar, vamos supor que a conta dava lá R$15, a pessoa dava R$20, ela não pegava os 5 de troco. Ela falava, não, pode ficar para vocês pelo bom atendimento. Então eu percebi que começou ali a já ter um efeito diferenciado, né? Então a gente conseguia trazer uma experiência melhor no atendimento, aí a gente conseguiu transmitir isso junto para a cozinha, na hora de bater um suco, para o copo vir mais limpo em volta, o suco talvez vir na temperatura que o cliente gosta, a gente começou a ter algumas percepções de melhorias. E isso começou a refletir no nosso bolso diretamente. Por quê? Para o restaurante, a gente não tinha aquela época 10% nada, então a gente fazia o caixa exato do que o cliente consumiu e as sobras era como se fossem gorjetas, né? A gente enxergava assim. E a gente conseguiu aumentar a nossa renda. Na sequência, eu comecei a ir nas mesas atender, porque eu percebi que, poxa, então já que isso está trazendo dinheiro para o bolso, aí de forma intencional, eu comecei a ir para as mesas atender também. Mas eu não fui atender como garçom, eu fui atender como um pós-venda. Eu fui atender para ver se precisava de mais alguma coisa. Se ele quisesse que buscasse um bife feito na chapa ali na hora com cebola, se ele gostava da cebola mais caramelizada, mais frita, menos frita. A gente começou a personalizar o atendimento, porque lá no restaurante era um restaurante de buffet. Então a pessoa se servia e tinha as marmitas que vinham da cozinha. E aí a gente começou a ter um atendimento além do buffet, como se fosse um executivo, mas de uma forma mais amadora, assim, uma forma mais personalizada, uma forma mais
intencional, para ver se aquilo ali tirava alguma coisa daquele cliente. E a gente percebeu que era benéfico para todos. O cliente tinha uma experiência melhor com a comida, o restaurante fidelizava aquele cliente e possivelmente ia faturar mais. E a gente percebeu que nós éramos bonificados por isso. E aí começou de fato vir as gorjetas separadas. Ou seja, além daquele troco que ficaria para nós, o cliente ainda lançava uma nota de R$ 5 ali e dava realmente diretamente para nós. Falava, esse aqui é para vocês porque o atendimento é muito bom. Chegou um ponto que quase 50% da minha renda já vinha das gorjetas. Então a gente percebeu que realmente aquilo era muito eficiente. Logo eu vi que meus objetivos começaram a ficar mais próximos. Eu comecei a perceber que, poxa vida, agora eu consigo realmente ter uma luz no fim do túnel mais rápido, eu consigo alcançar mais rápido a compra da minha tão sonhada moto. E aí eu, já pensando no passo à frente, falei, poxa, eu vou trabalhar à noite. Então eu estudo de manhã, saio do restaurante, mas naquela época já saía umas 4, 5 horas da tarde, né? Reduzi esse tempo para sair para as 3 horas da tarde, tanto que a gente trabalhou a eficiência, e aí eu falei, agora me sobra tempo, então eu quero um trabalho noturno. E eu fui trabalhar num lanche. Então, quando eu fui trabalhar nesse lanche, foi quando a minha chave realmente virou. Porque eu falei, nossa, eu juntando as duas rendas, eu vou encurtar muito meu caminho para atingir meus objetivos. Quando eu fui pro lanche, eu usei toda a minha experiência do restaurante a favor. Então, eu fui contratado para ficar lá na chapa, né, para cuidar da parte ali da montagem do lanche, fazer os hambúrguer, tudo. Inclusive, na época, tive um excelente mentor, que foi o proprietário, que era o Matias, no Matias Lanche. E eu comecei a perceber que a ineficiência, ela acontecia praticamente em todos os estabelecimentos, porque lá no Matias também tinha um problema de atendimento e também tinha problema de eficiência nos processos. Então eu entrei e comecei a fazer as inovações lá no lanche. Só que, para minha surpresa, as inovações que eu coloquei lá no Matias, além de refletir no meu bolso diretamente, porque eu conseguia ganhar mais diretamente da própria empresa, eu percebi também que as gorjetas eram diferentes. Porque no lanche, por ter preço mais fixo, né, não é uma coisa que nem no buffet que a pessoa pegava por quilo, era um pouco diferente. As gorjetas vinham de uma forma mais assertiva para a gente, né? Então a gente já era estratégico até no tipo de produto para direcionar para os clientes. E eu comecei a planejar melhor ainda a forma que eu ia direcionar, a forma que eu ia falar daquele produto e a forma que eu ia lançar aquelas novidades para os clientes que estavam frequentando ali. E aí teve duas coisas que eu aprendi muito importante no restaurante, no lanche, desculpa. Primeira coisa, quando um cliente ele fazia um pedido de um lanche, a gente sabia a diferença de colocar na prioridade de quem está consumindo no local e de quem está pedindo num delivery. De uma forma bem clara para vocês entenderem. Num restaurante, na hora do almoço, a pessoa está ali para consumir com fome. E ela realmente quer ter prazer na refeição, mas ela está com muita fome, é o almoço. Na hora do lanche, já era uma fome diferente. Muitas vezes tinha sim uma necessidade fisiológica, mas a grande maioria das vezes era por uma questão de prazer. Então as pessoas elas tinham um aspecto visual muito importante no produto. Ou seja, aquele produto que hoje é chamado de instagramável, naquela época não tinha as redes sociais, não tinha nada, mas a gente já percebia que aquilo brilhava os olhos dos clientes. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ajustar a montagem do lanche. Então, eu comecei a colocar os bacon saindo para fora. Eu comecei a deixar o queijo derreter em volta do hambúrguer. Eu comecei ao invés de prensar todos os lanches, perguntar se o cliente queria que prensasse ou não, porque isso fazia toda a diferença. Tem a questão das bisnagas que ficavam lá de ketchup, maionese, essas coisas. A gente perguntava se a pessoa queria que deixasse duas em vez de uma só, porque daí às vezes estava num casal e eles não queriam ficar dividindo a bisnaga, ali ficava mais fácil. Então a gente começou a ver que agregar valor na questão visual também agregava valor para o nosso trabalho ali e isso refletia financeiramente para nós também. Então foi uma aprendizagem assim gigantesca que nós tivemos ali. Eu falo nós porque eu e toda a equipe, nós fazíamos tudo juntos, né? Então, por mais que eu tinha uma liderança um pouco superior na parte... como que eu posso dizer? Numa parte
minha mesmo, assim, eu gostava de fazer isso. Eu não era remunerado para ser líder, mas eu tinha isso intrínseco em mim, então eu gostava de realmente transmitir essa mensagem para todos da equipe. E eu vi que isso funcionava e refletia financeiramente para todo mundo. Então todo mundo ganhava mais, todo mundo trabalhava feliz, os processos ficaram melhores e o dono do estabelecimento era impactado de forma direta no faturamento, além da fidelização dos clientes. Então, para você entender, na época eu era um CLT, que nem carteira assinada eu tinha, mas eu era tratado como um CLT, eu era menor de idade, mas por mais que eu estava ali só para fazer uma função que muitas pessoas faziam por só necessidade, eu fazia por uma espécie de reconhecimento e também por valorização financeira. Eu sabia que aquilo ia me levar em algum lugar. Quando eu tinha mais ou menos uns 6 meses de empresa, na parte entre restaurante e lanche ali, que eu levei junto, eu comecei a ficar muito prejudicado com a saúde, minha saúde física mesmo. Eu comecei a desenvolver uma agressividade muito grande na asma, bronquite, problemas respiratórios, porque eu ia e voltava de bicicleta. E isso começou a afetar de forma bem rígida mesmo minha saúde. Então eu tive que buscar alternativas para poder manter minha renda. Afinal de contas, eu já estava ganhando muito bem. Eu ganhava muito mais que pessoas que trabalhavam na época ali com salário mínimo, então eu já tirava muito mais que um salário mínimo. Eu já tinha conquistado a minha moto, inclusive, já tinha conquistado todos os equipamentos, eu já mantinha minha moto e eu já conseguia guardar dinheiro. Então olha como que é importante. Uma criança, vamos falar assim, de 12 para 13 anos ali que eu já estava nesse caminho, já tinha moto, dinheiro e eu já conseguiria me virar. Eu percebi que eu ia precisar realmente buscar alguma coisa no período diurno para poder trabalhar. Não ia conseguir mais ficar à noite porque aquilo estava consumindo minha saúde e eu não conseguia ter mais uma qualidade de vida. Eu acordava muito mal para ir para a escola. Eu ia trabalhar no restaurante, eu já estava debilitado, cansado porque não dormia bem. E quando eu ia para o lanche, eu já estava indo assim, arrastado. Então não tinha mais condições de eu manter naquilo. Eu tive que procurar outras oportunidades. Mas olha o poder do network. Quando eu atendia no restaurante e no lanche, eu conversava com todos os clientes. E quando eu conversava com os clientes, eu conversava de uma forma genuína. Eu chegava e realmente queria entender o que ele fazia, por que ele frequentava ali, o que ele gostava. Então eu tinha uma conversa muito aberta. E quando eu percebi que eu precisava de oportunidades, eu percebi que eu também não tinha tempo para ficar procurando, porque eu trabalhava no restaurante, eu saía do restaurante, eu era basicamente assim, brincava um pouquinho com meus amigos, e à noite eu já tinha que ir pro lanche. Ou seja, então ou eu ia sacrificar o horário de brincar com meus amigos, ou eu ia ter que arrumar uma outra forma. Qual que foi a minha forma? Durante o meu network com os clientes ali, de conversar com eles, eu comecei a falar. Olha, pessoal, eu preciso arrumar um trabalho durante o dia que me remunere bem, porque eu não vou conseguir ficar aqui no período da noite no lanche. Minha saúde está bem debilitada e se vocês souberem de alguma coisa, por favor, me avise. E já no primeiro dia que eu fiz isso, uma pessoa acendeu uma luz e foi atrás de alguma coisa para mim. Quando essa pessoa retornou a consumir o lanche, antes mesmo de fazer o pedido dela, ela me chamou. Falou, olha, eu tenho uma novidade boa para você. Eu falei, o quê? Ela falou assim, existe aqui uma Arama, uma empresa chamada Ciunem, que contrata estagiários, tudo bem. Só que assim, para você não ter que fazer um processo completo lá no Ciunem, eu já vou te mandar um processo direcionado, porque você sempre me atendeu muito bem, você sempre foi uma pessoa excepcional aqui para a empresa, então eu sei que você vai desempenhar um trabalho muito diferenciado para uma pessoa que eu conheço. Ela me pediu para lá no Ciunem, se inscrever, fazer todo o meu currículo lá e falar que eu queria uma vaga específica dentro da prefeitura. E dentro da prefeitura tinha uma pessoa que faria esse processo seletivo e ele iria me entrevistar. E essa pessoa já estava aguardando o meu contato. Ela já estava sabendo que eu iria fazer isso. Olha como que é o poder do network. Quando eu fui fazer a entrevista, foi a entrevista mais rápida que eu fiz na minha vida, né? Eu falo que eu tive poucas chances de ter entrevista, mas essa foi muito rápida. A pessoa olhou para mim e falou assim, se eu te contratar, você vai fazer o melhor que você pode aqui? Eu falei, com certeza.
Ela não perguntou se eu sabia mexer com o computador. Ela não perguntou se eu tinha facilidade de atendimento. Ela não perguntou nada. Ela simplesmente pegou meu currículo Vitae, colocou na mesa, não olhou pro currículo e só fez essa pergunta para mim. E ali foi quando eu saí, me desliguei do lanche, me desliguei do restaurante também, porque daí ia conflitar os horários, e fui trabalhar na prefeitura de estagiário. Quando eu fui para a prefeitura, meu salário de estágio ele já era maior que um salário mínimo. Por quê? Porque eu vinha de uma indicação e essa pessoa ela tinha uma certa autonomia na prefeitura para poder remunerar melhor. Então eu fui assim super feliz da vida, porque eu ia trabalhar dentro de um escritório, não ia ter mais meus problemas respiratórios e eu poderia ainda manter a minha renda. E ali dentro da prefeitura eu entreguei o meu melhor. Então eu trabalhava todos os dias com essa pessoa, eu desempenhava todas as funções que precisava e nunca parei de inovar. Então eu fiz uma coisa até bem interessante, antes de aprofundar para vocês aqui, deixa eu só falar um pouquinho do meu patrocinador, porque esse assunto vai ser um pouco extenso, então vou falar um pouquinho do meu patrocinador. E inclusive tem uma novidade bem legal aqui que eles trouxeram para mim hoje. O pessoal do Cláudia Bolos Doces Salgados, muito obrigado por acreditar no nosso podcast, muito obrigado pelo seu patrocínio. Inclusive, para vocês ainda que não conhecem, entra lá no Instagram deles, @Cláudia Bolos Doces e Salgados. Ele tem um doce aqui, gente, que veio, esse doce tá tão cheiroso que vocês não estão entendendo. É um doce que eles, de mamão, que eles fazem um processo de 12 horas de fogo ali, de cozimento, para que esse doce ele realmente caramelize e ele fique, sim, 100%. Eu não sei se vai dar para ver aí na câmera, mas eu trouxe um pouco dele aqui, ó. Pensa num doce maravilhoso. E é um doce diferenciado. Então, o pessoal lá do Cláudia Bolos Doces Salgados, eles têm esse doce que é artesanal. Vale muito, muito a pena mesmo. E tem aqui a parte de salgados, tem a parte da bolachinha, tudo que vocês precisarem de coffee break empresarial, inclusive eles que fazem todo o nosso coffee aqui do Podcast, e também na sua empresa eles podem estar atendendo. 100% comprometidos, salgado da melhor qualidade. Tem a parte de coquetéis também, caso você queira fazer algo mais requintado para receber seus clientes, eles têm. Então, todo evento, festas, aniversário que você precisar, pode contar com eles lá. Voltando então agora à minha história da prefeitura. Quando eu entrei na prefeitura e eu comecei a desenvolver meus papéis, logo eu comecei também a ter minhas promoções. Isso eu sou muito grato à prefeitura, inclusive a Lindalva e o Claudecir. Um abraço a vocês, eu vou mandar esse link para vocês assistirem. Como vocês impactou positivamente na minha vida. Ali na prefeitura eu tinha duas coisas muito importantes. Primeira, eu tinha pessoas de inspiração, então eu trabalhava sabendo que eu poderia chegar lá, porque são pessoas que já eram excepcionais dentro da prefeitura e que tinham assim, uma habilidade muito grande. E a segunda coisa é porque são pessoas que davam assim, uma certa liberdade para você aprender, eles transbordavam positivamente no conhecimento para que eu pudesse aprender mais. Então, eu sabia que eu podia sugar o máximo de aprendizado ali que eu tinha muita profundidade para poder chegar, para poder atingir, para poder buscar. Então, eu sou muito grato a isso daí. Por quê? Quando eu fui trabalhar para um escritório, que eu saí do meu serviço manual, eu percebi que dentro do escritório não tem tanta comunicação, não tem tanto network, não tem tantos clientes, principalmente dentro de uma prefeitura. Eram mais pontuais, reuniões ali com diretores, reuniões com o pessoal da contabilidade, reuniões com o pessoal do financeiro, né, da tesouraria. Então eu vi que era bem pontual as reuniões. E isso era uma coisa que me consumia, porque eu sou muito comunicativo, eu gosto demais de conversar. Então eu percebi que dava para inovar ali dentro daquele setor. Então eu, junto com o meu chefe direto, que era o Claudecir, junto com a Lindalva, que era a diretora, eu percebi que além de trabalhar a parte interna, que seria as planilhas, levantar os números, eu podia aproveitar na hora de eu ir lá para a contabilidade pedir alguma coisa, fazer um mini network ali, conversar com a galera, entender o que eles faziam, quais eram as funções deles, na tesouraria a mesma coisa, no RH, na previdência. Então a gente foi aumentando essa rede de contato. E com isso a gente foi construindo amizades ali. E isso facilitava muito quando a gente ia pedir um relatório,
pedir alguma ajuda, pedir alguma coisa, porque as coisas vinham de uma forma mais leve, então vinham de uma forma sem tanta exigência, era mais por um instinto de liderança. Fiquei na prefeitura por muitos anos, inclusive em todos os anos que eu fiquei na prefeitura sempre consegui ganhar mais, sempre fui reconhecido por isso e eu realmente entregava ali o meu melhor. Só que dentro desses anos que eu fiquei na prefeitura, eu conheci um lado meu diferente. Eu conheci um lado meu vendedor, um lado meu de negócios, trabalhar a parte de compra e venda mesmo. E eu só fui me dar conta disso quando eu estava lá dentro. Por quê? Dentro dessa minha jornada de sonhos de ter uma moto de trilha, eu percebi que eu sempre estava trocando de moto. Então eu tinha uma facilidade grande de vender as motos que eu tinha e uma facilidade grande de comprar outras motos também de outras pessoas. Então ali eu fiz isso por longos anos, comprando e vendendo, comprando e vendendo. Quem me conhece de forma mais íntima sabe que eu quase não paro com nada. Eu acho que eu já tive mais de 50 carros até hoje e eu sou, assim, não sou tão velho assim, né? Eu tenho 34 anos, então eu acabei tendo assim uma grande diversidade de negócios. E aí nas motos não foi diferente, foi quando eu descobri o meu mercado. Dentro da prefeitura eu exercia minha função, no final de semana eu exercia meu lazer. E eu percebi que comprar e vender moto me dava mais dinheiro do que trabalhar na prefeitura. Mas, obviamente, não me dava segurança de um salário fixo, que é o que a maioria das pessoas prezam isso, que é pela segurança de você acontecer alguma coisa, ou até ter ali para pingar todo mês. Mas eu demorei anos para perceber isso. Eu já guardava grana, eu já tinha grana e eu não vinha só da prefeitura. Eu tinha essa facilidade de negociação. E muitos negócios eu fazia porque eu queria realmente trocar de equipamento e de moto, mas muitos negócios eu fazia só pela oportunidade mesmo, porque eu estava ganhando mais dinheiro. Teve motos que eu consegui dobrar meu capital, né, de comprar ela quase pela metade do preço e vender, dar um talentinho que a gente chama, arrumar ela e vender quase pelo dobro. Quando entrou uma pessoa no nosso setor da prefeitura, inclusive um abraço, casou agora recente, que foi o Renan, eu já estava fazendo esse esquema de forma consciente, só que com carros, comprando e vendendo carros. E o Renan, ele começou a fazer a mesma coisa. E a gente percebia, poxa vida, compra um carro, vende, ganha 5 mil no carro. E naquela época, vamos supor que o salário mínimo era, um exemplo, tá, pessoal? Vamos supor que era R$750. A gente fala, poxa vida, olha quantos salários a gente ganha na negociação de um carro. E a gente começou a trabalhar isso de uma forma consciente, mas direcionada mesmo. E ali eu percebi que eu tinha uma aptidão muito grande para as vendas. E foi ali que eu comecei a gerar capital. Então eu ganhava nas negociações, mas eu não gastava o dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa muito consciente com o dinheiro. O dinheiro sempre foi para mim uma questão de segurança. Então eu sempre tinha um dinheiro guardado, eu sempre tinha coisas investidas, mas eu me arriscava nessa parte de compra e venda. Então, quando eu ia comprar algo, e você está correndo um risco, né? Porque você pode ser que não venda e isso não é como que eu posso dizer? Não é um ativo que coloca dinheiro no seu bolso. É um passivo. E se você não vender, ele vai te dar despesa. Só que a gente tinha uma habilidade grande de comunicação, então isso se tornava um ativo na nossa mão quando a gente transformava isso em venda. Então foi aí que eu comecei a perceber que tinha um mercado fora, um mundo fora extremamente diferente. Foi aí que eu comecei a sonhar em empreender, né? Até parece assim que, da forma que eu tô falando, que pode ser que eu tenha sonhado em abrir uma garagem e tudo mais. Não, eu nunca tive o sonho, tá? Nunca tive sonho de comprar e vender moto, nem comprar e vender carro. Eu fazia isso de uma forma intencional para ganhar dinheiro, mas não era meu sonho ter uma garagem ou algo assim. Mas eu admirava as pessoas de quem eu comprava. O que eu quero dizer com isso? Eu olhava lá um empresário de sucesso, uma pessoa que comprava uma moto zero, usava, e é onde eu comprava dele. E aí eu comprava dele por um valor melhor e eu percebia que esse cara não se importava em vender por um preço abaixo. E isso sempre me incomodou. E aí vem a grande diferença até na percepção de quem compra esse tipo de produto achando que está tendo só vantagem ali.
E a minha percepção não era essa. A minha percepção é, por que esse cara vende barato? Eu preciso aprender com ele o que ele está fazendo, porque ele está conseguindo comprar e desapegar do dinheiro para vender barato. Eu preciso aprender com esse cara. Então eu não olhava apenas a oportunidade para falar assim, nossa, esse cara aqui, ele não sabe das coisas, não sabe do mercado, está vendendo barato, sendo que eu posso comprar esse produto e revender mais caro. Eu olhava como que eu chego para virar esse cara que compra e vende barato para os outros porque ele não se importa. É isso que eu mirava. E foi aí que eu entendi que a grande massa do público que fazia isso eram empreendedores. Eram pessoas que proviam mais dinheiro, então elas compravam as coisas e elas eram mais desapegadas. Por quê? Porque elas tinham outras formas de prover e ela não precisava ficar se preocupando em vender no preço de mercado e tudo mais, ela simplesmente queria trocar e ela ia lá e vendia. E foi aí que eu comecei a sonhar com empreendedorismo. Foi aí que a minha chave virou e começou a falar, poxa, Rick, eu acho que você pode fazer isso. Então, eu espero que você tenha entendido alguma coisa até aqui, tirado alguma ideia para você até aqui e assista o próximo episódio, que daí eu vou contar como minha vida empreendedora começou de fato. Até aqui eu contei um pouquinho para vocês do que me despertou o empreendedorismo. Mas agora, no próximo episódio, eu vou contar um pouquinho do meu começo de trajetória, de como eu fiz para empreender, de como eu saí da prefeitura para ir para o meu projeto, que foi a revista. Então, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo episódio.